hoje a gente tem entrevista bem bacana com o nosso querido psiquiatra Igor, né? Ele já esteve presente aqui no nosso programa e é sempre um prazer recebê-lo. A psiquiatria define e estuda diversos tipos de síndromes, né? Que na prática são comportamentos ou patologias psicológicas que afetam a vida das pessoas, independente da idade. Das mais simples às mais bizarras, as síndromes e transtornos podem influenciar na vida de diversas formas. Isso é super importante, viu? E hoje a gente vai destacar 3 delas. Vamos conhecer o transtorno factício, transtorno de personalidade limítrofe e a síndrome de Cotard. Vocês conhecem alguma? Não? Então já pode esclarecer e perguntar com o nosso psiquiatra Igor Kizovny pelo nosso WhatsApp 9411-7777. Bom dia, Igor! Estefânia, pessoal, tudo bem aí da Bionorte? Que bacana estar aqui de novo. Fico muito feliz de tomar esse café à distância com você aqui e falar um pouco sobre saúde mental, psiquiatria. Igor, que saudade! A gente estava com saudade de você. Que felicidade estar te recebendo novamente, né? Eu fico muito feliz, gente. Nossa, que bacana. E falar sobre saúde mental, saúde emocional, a gente vai pra frente, né, vai Estefânia? Pra frente. É o que a gente faz com muita facilidade. Nossa, e você Igor, também já está participando de bastante tema, que bacana. Nossa, a gente está sempre trazendo assuntos para deixar os nossos telespectadores cientes de que está tudo muito próximo e a gente tem que se cuidar, né, Igor? Isso é super importante, por isso que a gente está sempre... Ainda mais nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, vem tanta coisa acontecendo, né? E a gente falar sobre síndromes, transtornos de personalidade, é sugestão de telespectador que a gente sempre traz aqui. A respeito disso, Igor, síndrome e transtornos de personalidade, qual é a diferença assim mais próxima dos dois? As síndromes, Estefânia, na verdade a gente tem toda a medicina. Então é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um grupo, né, de doenças ou patologias. Então, transtornos já são outras entidades. Então, não são coisas diferentes, mas que servem muito para ajudar a gente nesse projeto aí de identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, você citou aí inicialmente, a primeira síndrome foi a... Factício, né? A síndrome factícia. Isso daí, o transtorno factício, ele é algo assim muito interessante e a gente compreende muitas vezes como um comportamento bizarro na psiquiatria, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele simula queimaduras no próprio corpo, lesões no próprio corpo. Ele faz isso? Ele mesmo, Estefânia, exato. Já peguei, isso é muito comum em adolescentes. Então, do adolescente ir no dermatologista, ir no clínico geral, no pediatra, e aí tenta investigar aquelas lesões, faz biópsia, tenta descobrir o que está acontecendo, e aí quando vai se perceber a fundo, na verdade ele está se mutilando. Às vezes com um isqueiro, às vezes com algum outro objeto pontiagudo, que não necessariamente seja um corte, mas que seja um atrito com a pele e que às vezes forma bolha, forma um eritema, né, que é um vermelhidão local. E isso passa muitas vezes despercebido, porque a pessoa com transtorno factício, ela está simulando alguma doença ou alguma entidade com algum objetivo por trás aí psicológico que precisa ser investigado a fundo. Então a psiquiatria, ela tenta aquela parte mais simples da gente compreender a ansiedade, né, a insônia, que tá, a depressão. Assim, muito presente em todo mundo, né, Igor? Que está muito presente em todo mundo, né? Mas quando vem uma síndrome assim, como que a pessoa pode saber? Como que a pessoa vai descobrir isso? Ou então a pessoa próxima, familiares, parceiros? No geral, isso, Estefânia. No geral, a gente precisa contar com a família e com a rede de apoio. E do olhar atento, não só dos médicos e profissionais da saúde mental, mas de toda a cadeia da saúde, né? De ouvir aquele paciente, perceber a história dele, perceber se ele vai acompanhado ou não. Os adultos, em geral, que passam por um transtorno factício, eles costumam ir sozinhos ao consultório. Eles não levam família, não levam acompanhantes, porque eles sabem
que eles podem ter uma contra-resposta, eles podem ser contrariados, que de repente aquilo não é verdadeiro. Eu já atendi uma paciente, só para ilustrar para vocês, para todo mundo entender aí em casa como que funciona. Ela acreditava ser cega, ser deficiente visual. Nossa. E há mais de 10 anos ela simulava uma deficiência visual e ela usava toda a estrutura aqui, colocava óculos escuros, uma faixa no rosto, né, nos olhos, para que realmente impedisse dela enxergar, usava a muleta para não se esbarrar e ela não era na cega, topografia, Igor. e ela não tinha deficiência visual, ela já tinha passado por outros médicos, e ela levava a pastinha dela, só que ela não queria mostrar todos os documentos. A gente foi investigar a fundo, foi fazer contato com os oftalmologistas que já haviam atendido ela, e realmente ela não era deficiente visual. Meu Deus. Então ela simulava, é factício, ela simula que existe uma entidade, uma doença, né, uma deficiência, e ela incorpora isso na personalidade dela, Estefânia. Meu Deus. E como curar isso, Igor? Assim, primeiro, eles têm uma resistência muito grande, né? Então, no primeiro exemplo que eu coloquei de um adolescente, que é um público que isso pode acontecer, fica até mais fácil um pouco o tratamento por causa da abordagem dos pais, a abordagem ali de alguns amigos mais próximos, de terapeutas. O adolescente, ele tende a ser um pouco mais maleável. Agora, o adulto, né, mais para frente, isso pode ficar um pouco mais difícil pela aceitação de que isso, na verdade, foi criado pela mente da pessoa. Meu Deus. E que, na verdade, ela não possui uma deficiência. Mas a gente tem tratamentos, né, a nível de medicação e psicoterapia que auxiliam aquele indivíduo a quebrar aquela ideia rígida que foi construída, né? A medicação solta um pouco aquela ideia fixa, né? Aquele delírio que foi elaborado, e a gente vai trabalhando para que ela consiga reconstruir a vida dela através de um outro ângulo. Alguns traumas muito profundos que quebram e fragmentam um pouco a personalidade podem fazer com que esses eventos sejam criados, Estefânia. É bem curioso mesmo. Nossa, muito curioso, bastante complicado, né, Igor? Eu espero que vocês aí de casa, se conhecem alguém, se tem aproximação com alguém, ajuda, né? Porque ter a ajuda de um terceiro é super importante. Bom, Igor, agora a gente vai falar sobre transtorno de personalidade limítrofe. Gente, está muito presente nos relacionamentos. Eita, esse vai dar o que falar, hein, Igor? Esse vai dar o que falar. Eita, esse vai todo mundo. Isso é curioso, Stefania, porque quando a gente começa a falar de personalidade, de transtorno de personalidade, as pessoas vão se identificando com um pontinho aqui ou com outro. Não que seja necessariamente uma doença, mas por ser um conjunto de características que englobam essa personalidade, tem a hora que a gente se identifica com um ponto, a hora se identifica com outro, então o pessoal aí de casa pode começar a ficar mais antenado, né? A gente vai falar. Às vezes as pessoas podem até ter e não sabem, né, Igor? E também tem, não sabe, exatamente. E olha como a informação traz luz, realmente, ela traz o poder. Porque uma vez a gente percebendo que aquilo que a gente está vivendo dentro de um relacionamento, normalmente íntimo e afetivo, que é onde o transtorno de personalidade limítrofe ou borderline mais se manifesta, né, de forma mais predominante, e ele percebe que tem uma dificuldade realmente de elaborar o relacionamento, de compreender a fala do relacionamento, de ceder, né, de confiar, de ter segurança. Então fica muito mais simples, porque traça um projeto aí para frente, né, de tratamento, realmente, de autoanálise, né? de A gente já tem um olhar diferente, né, Igor? E como identificar? Já tem um olhar diferente. Como identificar? Já tem um olhar diferente. Então, o transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, ele já começa a mostrar alguns sinais logo no início da adolescência, né? Então, a gente já começa a perceber alguns sinais assim mais de impulsividade, de uma interpretação mais negativa ali das experiências que aquele pré-adolescente está vivendo. Ele já tem uma dificuldade maior de fazer amizades. No geral, acha que está sendo trocado, que o amiguinho da escola ou o professor não está dando real valor para ele, né? Então, tem uma carência muito grande, uma carência assim mais profunda mesmo, mais a nível existencial. Mas lembrando, o diagnóstico mesmo, o desfecho de transtorno de personalidade, a gente só pode dar a partir de 18 anos. A gente começa a perceber muitas vezes lá na pré-adolescência. Por quê?
porque a personalidade, né, o conteúdo emocional e mental desse indivíduo ainda está em formação. Então, pode ser que parte desse comportamento, logo lá no início da adolescência, seja modelado e ajustado de modo com que ele não venha a desenvolver essas características. Entendi. Né? Mas, Igor, então, e a pessoa seria mais... adulta? E a pessoa adulta que tem todas essas características, que tem alguma dessas características? Então, a pessoa adulta, ela vai levar mais ou menos o mesmo conteúdo. No geral, tá? Para o pessoal entender, bem bacana, no geral, assim, no nível profissional, tende a funcionar relativamente bem, sem grandes dificuldades. A nível familiar, pode ter algum atrito mais específico com um ente ou outro, assim, e ser uma pessoa de características mais difíceis, assim. Tem vamos chamar assim, um gênio mais forte, um gênio mais difícil. E no relacionamento social de amigos e íntimo, principalmente afetivo, tem muita dificuldade de compreender assim os movimentos, sabe? Então tem dificuldade de entender o espaço que ocupa, tende a cobrar muito mais do que tende a controlar. O ciúmes acaba sendo desmedido, descontrolado. E aí o que acontece? Quando essa pessoa se vê de forma muito insegura e o ciúme lá em cima, disparado, ela entra numa impulsividade. Então ela pode ter um episódio de heteroagressividade, ela pode agredir o companheiro ou a companheira. Pode, por exemplo, pegar o celular e quebrar, que a gente chama, que é um outro nome meio bizarro, né? Digamos assim, o Júnior me procurou para falar sobre temas bizarros. Quebrar o celular, quebrar as coisas, a gente chama isso de frangofilia, né? Quebrar pertences dentro de um momento de raiva. A automutilação, Stefânia, esse daí seria o ponto-chave para a gente acender aquela luzinha, e o pessoal que está em casa, observa aí se esse adolescente, se esse familiar não tem o hábito de se cortar, de se machucar. Isso, infelizmente, tem sido muito comum e é o primeiro sinal que a gente observa assim, opa, a gente precisa ficar atento a uma construção, né, de um diagnóstico de personalidade limítrofe para esse indivíduo, porque é um ponto muito importante. Não é patognomônico que a gente chama. Não significa que todo mundo que se corta ou se cortou uma vez é borderline ou é limítrofe. Não significa isso. Mas é só para a gente acender o olhar e a família também. Que pode ser, né? E a que cura pode ser que o tratamento, cura não, o tratamento é acompanhamento psiquiátrico, psicológico e medicamentoso, né, Igor? Muitas vezes medicamentoso, alguns momentos não, isso depende muito, depende porque assim, nós não somos uma doença ambulante, né, Stefânia? Nossa, total. Nós somos assim um ser completo de emoções, de história, né, da nossa filogenética, da nossa história de vida, da nossa história cultural. Então, tudo isso também entra em associação para modelar essa personalidade, digamos, que não está saudável, que não está legal. Então, o tratamento ele vai abordar todas as condições que estão em volta daquele indivíduo. E a gente precisa descobrir, então, quais são as características dessa personalidade daquele indivíduo que acendem ele, que deixam ele confiante, que deixam ele satisfeito, que deixam ele mais íntegro, mais feliz. E a gente acende essas características para modelar aquelas que não estão a favor, de fato, para a vida dele, né? Que estão destruindo as relações dele. Nossa, olha, Igor, a gente não tem como continuar. Você tem um montão de mensagens aqui, perguntas dos nossos telespectadores, mas a gente tinha necessidade de explicar primeiro sobre essas síndromes e esses transtornos. Eu agora quero te convidar para você voltar novamente ao programa, a gente continuar trazendo e respondendo, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Pode ser? Já pode combinar esse daí, olha, quando a gente começa a falar... É exatamente assim, o público vai se interessando, porque é um tema que não tem muita facilidade de conversar isso na conversa do dia a dia. É então, verdade. Muitas pessoas têm vergonha, né, Igor? Exatamente. Então, olha, já está aqui ao vivo, já está confirmada a minha presença de volta. Pronto, gente, a gente vai responder todas as perguntas, né, Igor? Exato. Obrigado, viu? Obrigada a você mais uma vez, tá? A gente vai até abrir uma caixinha também de perguntas no Instagram, tá, Igor? Então, no seu Instagram, tem o Instagram do Dr. Igor aí, @doutor.igor
CZOVNI, Kizovni. Isso. Tá, Igor, um beijo pra você. Um e aí a gente beijo. já combina tchau, a volta. pessoal. Tá bom, então. Um abraço. Nossa, gente, ó, a gente vai combinar se a gente vai colocar a caixinha de perguntas no Instagram do Igor, no Instagram do Revista, pra gente estar respondendo todas as perguntas de vocês, tá, gente? Mas fica o alerta pra você ter mais atenção por você e ter mais atenção pra pessoa que tá do seu lado, tá? A gente olhar, reparar, perguntar, não dói e não tira pedaço. Combinado assim?